outro paradoxo, outra verdade, ou são duas verdades que nós não conseguimos reconciliar plenamente na nossa mente, mas que são verdade. É verdade, é que na pessoa de Jesus, na sua pessoa, que é uma só, há duas naturezas. Uma pessoa, veja, a Trindade não é bem assim, a Trindade são três pessoas, uma natureza. Na pessoa de Jesus é um pouquinho invertido isso. Uma pessoa, não duas. A pessoa humana, a pessoa divina. Uma pessoa, mas duas naturezas. A natureza humana, a natureza divina. Eu quero ler aqui uma declaração que vem de um concílio feito, um concílio realizado no ano de 451, ou seja, lá no 5º século, que sintetizou como é que funciona a questão das duas naturezas de Cristo. Olhe as declarações que aqueles teólogos fizeram. Eu vou mostrar aqui. Diz assim: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pula um pouquinho aí, na parte seguinte diz: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Percebe essas declarações? Inconfundíveis, quer dizer, não se mistura. Inseparável, quer dizer, não se separa. Como então? Ou não mistura ou não separa. Como é que funciona isso? Diz, não é nem assim e não é nem assim. Veja, a distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Ou seja, existe a natureza humana de Jesus, existe a natureza divina de Jesus, elas estão, de certo modo, unidas, sim, numa única pessoa, porém, não se misturaram. Não bateu no liquidificador e criou uma outra substância. Não, elas continuam existindo como substâncias puras. O Deus, o homem. Porém, unidos de tal maneira que não são separadas. Por que é que os teólogos lá de Calcedônia, no ano 451, fizeram isso daqui? Isso aqui é uma declaração filosófica? Isso aqui é uma declaração racionalista? Não. Isso aqui é uma declaração bíblica. É para fazer justiça aos elementos bíblicos. Porque a Bíblia revela no seu todo que a pessoa de Jesus Cristo é mesmo desta maneira. Mas isto é um paradoxo para nós. Porque nós teríamos que dizer, ou as duas naturezas de Jesus estão separadas, e aí em algum momento ele age como homem, e em algum momento ele age como Deus. Aliás, acho que você já ouviu esse tipo de declaração por aí. Ah, nesse momento Jesus falou como homem, nesse momento ele falou como Deus. Nunca. Nunca. Nunca ele falou no momento como homem, no outro como Deus. Ele sempre falou como Deus, homem. Ele sempre agiu como Deus, homem. Se você separa as naturezas, você está dividindo a pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode misturar as naturezas como se os atributos de uma passassem para a outra. Ou seja, como se a divindade da natureza divina de Jesus fosse comunicada, fosse passada à natureza humana de Jesus. Você não pode fazer isso. Porque senão, você criaria uma terceira natureza. Uma coisa estranha, nem divina, nem humana. Uma coisa diferente de tudo. E não é isso que o nosso Senhor é. São declarações que são aceitas pela fé, porque refletem as verdades aparentemente contraditórias da Escritura, mas que na verdade são paradoxais e não de fato contraditórias. Simplesmente a nossa mente humana, finita, limitada, não consegue ver o todo, só consegue ver as partes. Por isso nós temos a tendência de colocar umas
contra as outras. E é por isso que surgiram todas as heresias na história, porque sempre as pessoas vão eliminar uma das verdades bíblicas para ficar com a outra. Fazia, por exemplo, um dos defensores da separação das naturezas, chamava Nestório, devia o nome de nestorianismo na história, que dizia, Jesus uma hora agia como homem, outra hora agia como Deus. Ou então, uma outra também heresia que surgiu, que chamava-se monofisismo, que era a junção, a união e a mistura das duas naturezas, formando uma só, misturada. Geralmente as pessoas vão optar por uma ou outra das verdades e não vão conseguir entender que na Escritura elas funcionam conjuntamente.